Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Uau, é domingo de compromisso? Como vocês estão? Estão comprometidos? Precisam se comprometer? Este é o domingo do qual falamos há algumas semanas. Falamos da campanha Levante-se e Construa, mostrando o que estamos construindo e por quê. E pedimos que fossem para casa, e orassem, conversassem com seus cônjuges e voltassem hoje com o compromisso. Esse, então, é o domingo de compromisso. E não estamos te pedindo para dar, estamos pedindo para você investir. Sabe, há uma diferença entre dar e investir. Estamos pedindo para você investir no seu legado, investir no nosso legado. Acreditamos que esse é um bom lugar para investir. Acreditamos que a Bethel é um lugar onde você pode reconstruir sua vida, este é um lugar onde os sonhos se tornam realidade. E estamos entusiasmados com a expansão da nossa capacidade. Sabe, temos 3.600 alunos aqui online sendo treinados. A Bethel é um centro de treinamento e de capacitação no qual estamos treinando e capacitando pessoas para discipular as nações. Você pode fazer parte disso, você é parte disso, o público online, muito obrigado por fazer parte disso, mas queremos expandir nossa capacidade. Queremos ver todas as nações do mundo alcançadas. E nesse santuário cabem 900 pessoas e vamos expandir para 2.600 pessoas. Vamos expandir nossa capacidade. A propósito, compramos 20 acres por atrás da propriedade onde estamos construindo, porque acreditamos que a próxima geração levará isso ainda mais adiante. Construirá algo maior, algo mais incrível, e compramos essa terra por $1 milhão, pagamos à vista. Já levantamos $41 milhões. Isso inclui ofertas que ainda estão chegando. No ano passado, arrecadamos 8,1 milhões. E esse ano queremos levantar 40 milhões nos próximos 18 meses, para que possamos construir o santuário, e 40 milhões nos permitirão que o nosso santuário seja totalmente fechado, para que possamos trabalhar independente do clima. Não sei se já passou por lá, mas todos os tratores estão lá trabalhando. E fizemos uma coisa muito legal. Tivemos cerca de 300 pessoas escrevendo versículos e profecias na parede antes de cobrirmos. Daqui a 400 anos, quando reformarem aquele lugar, eles tirarão o drywall e dirão: olha isso, essas pessoas eram cristãs. Bob Jones profetizou que haveria 3 ninhos de águia nos Estados Unidos. E a Bethel seria o primeiro. Seria um ninho de águia governamental. Eagles. Não estou falando do time de futebol agora. 49ers, Força 49ers, eles estão jogando agora, deveríamos estar orando por eles. Fiquei desapontado que o Dan não pôs isso no momento de oração. Bob Jones profetizou que este seria um ninho de águia governamental para profetas que falariam ao governo. E é interessante que, nos últimos anos, até mesmo em nosso Conselho Municipal, há 5 membros do Conselho Municipal, 3 deles são pessoas que frequentam a Bethel Church, e eles foram inspirados por essa cultura de levar o reino a lugares que, às vezes, os crentes não vão. Vejamos, temos algumas anotações. Vocês sabem, nós construímos a capela de oração lá fora. Vocês passam de carro pela capela de oração. Para aqueles que não sabem, nós construímos essa capela de oração nos momentos mais difíceis do que nós tivemos da história da Bethel. Literalmente, 1.000 pessoas haviam deixado a Bethel. Alguns dos maiores ofertantes haviam deixado a Bethel. E Bill teve essa palavra profética de que deveríamos construir a capela de oração. E ele até tinha uma ideia de como ela deveria ser. Um dos nossos anciãos, na época, um dos membros da diretoria, foi para casa e, na verdade, ele tinha planos para um projeto muito semelhante, mesmo formato, com um globo no meio da água. A mesma coisa que o Bill tinha visto em uma visão. Então, o Senhor nos deu a palavra de que levantaria todo o dinheiro em um dia. Tiramos uma oferta no domingo. Acho que o contato original era cerca de 237 mil.
Tínhamos uma oferta naquele domingo. No mesmo domingo em que o Senhor profetizou que levantaríamos um dinheiro em um dia, naquele mesmo domingo, recebemos uma oferta para o prédio e arrecadamos $237 mil e ainda tínhamos $8 a mais. Pagamos o prédio à vista no meio do período mais difícil. Como, sabe, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E acreditamos que Ele vai fazer de novo. Por isso, estamos entusiasmados. Oramos que você se junte a nós nisso. Quero ler um texto. Isso tem me motivado durante todo o projeto. No capítulo 6, do versículo 14 de Esdras, está escrito: os anciãos dos judeus foram bem-sucedidos na construção. Eles estavam reconstruindo o Templo de Salomão, um dos prédios mais caros da história mundial. Diz, os anciãos dos judeus foram bem-sucedidos na construção por meio da profecia de Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, e eles terminaram a construção de acordo com a ordem do Deus de Israel e o decreto de Ciro. O decreto de Ciro, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. Esse templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar e no 6º ano do reinado do rei Dário. Essa é uma história linda, pois estamos profetizando por anos que os reis estão vindo. Isaías 60:11 diz: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Gostaria de propor que, por exemplo, o que estamos fazendo na internet, treinando e equipando alunos, mais de 2.000 deles online, no meio da noite, enquanto vocês dormem, quantos sabem que os portões ainda estão abertos? Há pessoas sendo treinadas às 3 da manhã porque estamos dormindo aqui, mas eles estão em outro fuso horário. E os portões estão literalmente abertos continuamente, não estão fechados nem de dia nem de noite, enquanto sabe que a riqueza das nações já está chegando. Mas a próxima parte diz que os reis estarão liderando a procissão. Acredito que quando o templo foi reconstruído, em parte pelos reis, em parte pelos sacerdotes, em parte pelos anciões, em parte pelos profetas, quando sabe, há uma homogeneização de diferentes dons que estavam chegando para contribuir para o projeto e também para concluir o projeto. Acredito que Deus está fazendo isso de novo. Bem, obrigado. Tarde demais, tarde demais. Talvez eu deveria avisar quando eu vou fazer um ponto sobre o qual quero que você reaja. Percebi que o online foi incrível, mas não tanto aqui. Estou brincando. No final do culto, você tem um cartão de compromisso. Quero que o levante, se o tiver. Na verdade, não vamos fazer assim. Se precisar de um, levante a mão. Dessa forma, não haverá confusão e nós podemos te trazer um cartão de compromisso. Online, você pode acessar o site bethel.com/build e terá o mesmo cartão de compromisso lá. No cartão de compromisso, na frente do cartão, você pode fazer uma doação única ou pode fazer uma contribuição mensal. Coloque seu nome, endereço e número de telefone. E se você fizer um compromisso sem nome, endereço ou telefone, não vamos aceitar. A menos que você queira dar um cheque bem grande. Se você quisesse fazer um cheque de 40 milhões agora, seria muito encorajador. E se você o fizesse no culto que eu estou, seria muito encorajador para mim. Eu levaria para almoçar e até mesmo daria uma carona no meu Corvette. O que faremos depois do culto? O Bill vai pregar em 1 minuto. E depois que o culto terminar, a equipe de louvor voltará e faremos algo parecido com o que fizemos no domingo de compromisso, quando nos comprometemos com a capela de oração. Vamos fazer isso de novo. Pedimos que tragam seus cartões de compromisso e os informaremos no próximo domingo em que ponto estamos. E em espírito de oração, vamos chegar a 40 milhões. Muito bem, Deus te abençoe. Pastor Bill, venha. Appreciate it, Bill. Obrigado, muito obrigado. É incrível se sentir como um convidado toda vez que eu prego. É fantástico, obrigado. Um de nossos anciões me mandou essa piada essa semana. Eu já li isso antes para vocês, mas parece que não recentemente. Então, preciso lê-la de novo. É assim que a gente vai começar.
um senhor italiano, idoso, que morava sozinho em New Jersey. Ele queria plantar sua horta anual de tomates, mas o trabalho era muito difícil, pois o solo era duro. Seu único filho, Vincent, que costumava ajudá-lo, estava na prisão. O idoso escreveu uma carta ao filho descrevendo sua situação. Caro Vincent, estou me sentindo muito triste porque parece que não vou poder plantar os meus tomates esse ano. Estou ficando muito velho para cavar uma horta. Eu sei que se eu estivesse aqui, meus problemas acabariam. Sei que você ficaria feliz em cavar o terreno para mim como nos tempos antigos. Com amor, papai. Alguns dias depois, ele recebeu uma carta de seu filho. Querido papai, não cave aquele jardim. É lá que os corpos estão enterrados. Com amor, Vini. Às 4 da manhã seguinte, os agentes do FBI e a polícia chegaram. Eles cavaram toda a área e não encontraram nenhum corpo. Eles se desculparam com o senhor e foram embora. Naquele mesmo dia, o senhor recebeu outra carta do seu filho. Vá em frente e plante os tomates agora. É o melhor que eu posso fazer, dadas as circunstâncias. Te amo, Vini. Eu gostei dessa. Peguem suas Bíblias e abram em Josué, capítulo 14. Josué 14. Quando falamos, na minha opinião, é o que ou falamos algo que é meio pastoral, onde estamos respondendo à necessidade que temos dentro da família da igreja, abordando questões específicas, certos tipos de ensino e treinamento que sentimos que seja necessário e responder de acordo a isso. O outro tipo, não sei se é o melhor título, mas é o que eu uso por 40 anos, é mais profético, e no sentido de que estamos tentando ver o todo do que está envolvido a igreja e o todo do que Deus está fazendo na Terra. Eu prefiro, geralmente, tento fazer o último do que o primeiro. Mas como eu tenho pouco tempo hoje, pensei que eu vou te dar 2 sermões diferentes. Porque eu quero experimentar um milagre em um nível totalmente diferente. Isso é só para você. Eu quero fazer isso em 2 níveis diferentes. Eu vou lhe dar, então, 2 mensagens. Uma será pastoral, a outra será mais profética. Tudo bem? Você está pronto? Porque eu tenho que começar. O primeiro que eu quero falar, eu tive uma palavra. O Senhor falou comigo por meio de um amigo profeta há vários anos e disse que nós teríamos a oportunidade de redefinir a prosperidade. Redefinir a prosperidade. É um conceito bíblico que é abusado repetidas vezes. A resposta de grande parte da igreja é de rejeitar o conceito. Rejeitar o que Deus tem a dizer não é sábio. O que acontece é que, quando reagimos a um erro, geralmente criamos outro erro. E muitas vezes, a pobreza ou a necessidade contínua são vistos como humildade. E não é. Eu considero egoísta qualquer pessoa que não queira prosperar. Considero que qualquer pessoa que não queira prosperar está sendo egoísta. Por quê? Porque como você pode encarar as necessidades que enfrentamos diariamente e que não somos capazes de resolver? E todos nós gostaríamos de fazê-lo. A questão é que deve haver algum tipo de acréscimo em nossa capacidade de gerenciar, em nossa capacidade de liberar. Acredito que nos próximos anos o Senhor nos dará a chance de redefinir essa questão da prosperidade. Acredito que o ponto de partida é a área da generosidade. Deixa eu reformular a frase. Começa com dízimo e oferta. Muitas pessoas acham que o dízimo faz parte da lei, mas não é. Ele foi ratificado pela lei, mas, na verdade, iniciou com Abraão. E nas Escrituras é chamado pai da fé. Passei 3 anos lendo e relendo diariamente Romanos capítulo 4 para tentar ter uma imagem desse pai da fé, de como era a fé e para o que Deus estava prestes a fazer na Terra. Diariamente, perdi 5 dias porque eu estava em voos internacionais. Comentário da galeria de curiosos aqui. Me desculpem.
O Gabe disse um curioso, não toda a galeria. Obrigado, Chris. Ele estava me agradecendo por esclarecer que eu perdi 5 dias. De qualquer forma, vamos continuar. O dízimo é uma parte essencial das finanças do reino, por alguns motivos. Número 1, é um teste do senhorio, porque é pré-direcionado. A maioria das pessoas não gosta de que lhe digam o que fazer. As escrituras já determinaram para onde ele vai para o depósito, para continuar a obra, nesse caso, da igreja local. Se eu pegar o meu dízimo e dou aos pobres, sentirei que fui generoso, mas não fui, porque dei o dinheiro de outra pessoa. É como que o governo faz. Você ousa? Sim, eu ouso. É quando o governo pega o seu dinheiro e dá a outra pessoa e tem a sensação de generosidade, mas não é generosidade até que seja o seu dinheiro. De qualquer forma, isso foi de graça. Não vou te cobrar. Eu pagarei mais tarde, mas não há nenhum custo para você. A oferta é a nossa para fazer o que quisermos. Se quisermos investir na pesquisa sobre o câncer, para dar ao seu vizinho que está em dificuldades, não importa onde seguimos nosso coração para a oferta, mas o dízimo é predeterminado, é um teste de senhorio. Esse é o ponto de partida das finanças do reino. O dízimo e a oferta. O reino da generosidade. Falamos mais sobre isso em outra ocasião. A segunda parte tem a ver com investimentos. Acredito que toda família deve ter várias fontes de renda. E se você tem isso no seu coração, posicione-se para aprender, porque Deus lhe ensinará, nos ensinará a como ter dinheiro e ganhar dinheiro. Se você observar as Escrituras, verá que a medida mínima de acréscimo, tanto na parábola dos talentos quanto nas das minas, era de 100%. Anualmente. O reino de Deus é um reino de acréscimo, não é para deleite próprio. É para causar impacto, é para ser um povo de recursos, para fazer a diferença. E parte disso não é só trabalhar para ter renda, mas fazer com que os seus recursos e investimentos trabalhem para gerar renda, de modo que enquanto estiver dormindo, sua renda esteja trabalhando. E o último é investimento sábio. Desculpem, compras sábias. Essa é a parte que mais me assusta. E eu vou me divertir muito com isso no futuro, porque é a mais assustadora. O reino de Deus não é comida ou bebida, não é feito de coisas materiais. Não construímos um reino tendo carros, casas, aviões e qualquer outra coisa. Esse não é o ponto. O ponto é que o Senhor libera bênçãos em nossa vida para afirmar nossa identidade em Cristo. Isso não significa que adoramos o objeto que nos é dado. O Salmo 103, acho que no versículo 3 diz, e o Senhor enche a nossa vida de coisas boas, de modo que nossa juventude seja renovada como a da águia. Há algo na bênção que vem do Senhor, pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser uma amizade, mas há algo que vem do Senhor, afirma seu lugar em Cristo e produz a saúde divina. Se aprendermos a administrar melhor o mundo material, em vez de tentarmos construir um império material, mas administrar melhor o mundo material, isso trará benefícios para a sua saúde emocional, espiritual e física. Muito bem. Sermão número 1 terminou. Obrigado, Jesus. Todos estão agradecidos por isso. Vamos seguir em frente. Capítulo 14 de Josué. Algumas semanas atrás, tivemos nossa mensagem inicial sobre esse momento específico do domingo de compromisso. Eu não me lembro, acho que foi 3 semanas que eu falei. Nessa mensagem, contei a vocês a história de Israel entrando na Terra Prometida. Para aqueles que não estão familiarizados com a história, Moisés escolheu 12 espias, um de cada tribo, e enviou a Terra Prometida para espioná-la e trazer boas notícias sobre o que eles estavam prestes a herdar. 10 dos 12
viram a terra prometida, a parte boa da terra prometida, a generosidade, a bênção, mas trouxeram um relatório ruim e, na verdade, fizeram com que o coração do povo de Deus se derretesse de medo. Eles trouxeram seu próprio medo e transferiram. Foi uma transferência. Transferiram o seu medo e fizeram com que toda a nação de Israel, digamos 2 milhões de pessoas no deserto, fosse atingida pelo medo e todos eles perderam o que Deus havia prometido. Todos perderam por causa do medo. O medo nos afasta do nosso destino. O medo nos afasta do nosso destino. O medo e a fé não podem trabalhar juntos. É preciso lidar com um deles. Israel perdeu a chance, com exceção de 2 homens, Josué e Calebe. Josué e Calebe, os únicos 2 homens, em um grupo de 2 milhões de pessoas, conseguiram herdar a terra das promessas. E o que vamos ver é a parte de Calebe nessa história, porque senti que o Senhor, que deixarei você testemunhar se isso é certo ou não, senti que era essa história para nós, para essa época de construção, embora não tenha nada a ver com construção. E o que eu vou compartilhar, se é verdade, ela aplicará à sua vida e qualquer problema que esteja enfrentando. De fato, que ele vai muito além do nosso desafio nesse momento, a construção desse prédio. Ele tem tudo a ver com a obediência e com o fato de que seguimos o Senhor. Vamos ler alguns versículos. Josué capítulo 14. Estão aí? Quantos têm suas Bíblias? Deixa-me vê-las. Oh. Eletrônicas, segue também. Não é trapaça, está bem. Josué 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti? 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Eu estava pesquisando essa frase, perseverei em seguir o Senhor. Acho que na NSB diz seguir completamente, ou algo assim. A palavra seguir, na verdade, pode ser traduzida como parte traseira. Você notará que onde quer que eu vá, minha parte traseira me segue. E que possamos seguir o Senhor de forma que tão consistente e próxima. Só estou dizendo. Eu não sabia se teria coragem de compartilhar isso nesse culto ou não. Mas são os recursos visuais. Funciona, não é? Quando eu respondi a correspondência em Riverview, ela era endereçada a Bill Johnson, Assembleia de Deus. Mas os computadores quase sempre abreviavam Assembleia. Não sei se consigo voltar dessa, mas vou tentar. Bill Johnson. Versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será a tua e dos seus filhos herança perpetuamente, pois perseverante em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida e, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel no deserto. E agora eis que estou já hoje 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Oh, meu Deus. Alguém quer essa palavra? Como a minha força foi aos 40, então é agora. Alguns aqui têm 20, então a força de 40 não seria muito bom para você. Acho que há algo nesse versículo que devemos nos apropriar, porque ainda não encontrei nenhuma geração além de Israel no deserto, nenhuma geração que tenha tocado na saúde divina.
E oro que o Senhor nos mostre, nos dê os insights para isso. Acho que é um bom lugar para começar é com o decreto de que eu sou tão forte hoje quanto foi quando naquela idade, quanto seja onde foi. Versículo 11. Ainda estou forte hoje como no dia que Moisés me enviou, quanto era minha força era, então, é a minha força hoje para a guerra. 85 anos de idade, tão forte quanto os 85 quanto ele era com 40 para a guerra. Talvez para a pesca, mas para a guerra? Versículo 12. Agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e que as cidades eram fortes. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, e o Senhor disse. Ele não está questionando se o Senhor estará com ele. Ele está estabelecendo o fato de que isso só pode ser realizado se Deus estiver com ele. Verso 13. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até esse dia, porque perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Mais um versículo. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Se você pode imaginar, na pele de Calebe, com 85 anos de idade, já esperou 45 anos desde o dia que você foi ver a terra. Você teve um gostinho do que Deus estava prestes a trazer para a sua vida, e, no entanto, por causa do medo, uma nação inteira morreu, com exceção de 2 homens, e outros se levantaram sobre eles. E você está esperando 45 anos pelo que o Senhor prometeu. Lembra-se que Moisés, ele mesmo não entrou na terra prometida. Ele deu uma palavra dizendo, você pode ter qualquer parte da terra que você quiser. O interessante é que toda essa terra prometida foi dividida em seções de acordo com as tribos. Mas Calebe pôde escolher o que quisesse. A fé faz isso. A fé permite que você escolha. Calebe entra nessa terra prometida. Ele vai a Josué e lembra da palavra do Senhor através de Moisés. Acho que provavelmente precisamos nos lembrar o Senhor com mais frequência, não porque Ele esquece. Isso faz parte de sua sequência de eventos. É como se Ele me mandasse orar por coisas que Ele sabe que eu preciso. Não porque Ele seja ignorante, mas porque eu preciso entrar em um processo divino em que eu trago a Ele as coisas das quais Ele já pretende cuidar, mas eu deveria estar aprendendo a orar pelo coração de Deus, porque quando eu oro o que Ele me ensinou a orar por a minha vida, eu fico em posição de orar efetivamente pela sua. Então, o Senhor está tentando nos levar a um processo em que nos dialogamos com Ele, vemos as orações respondidas. Isso nos traz tanta força e incentivo ao vermos as coisas acontecerem. Eu acredito que devemos ao mundo respostas às orações. Devemos isso a eles, devemos respostas às orações. Na verdade, devemos isso ao Senhor, em um sentido muito incomum, porque Ele já se comprometeu em fazê-lo. Precisamos aprender a orar de acordo para que Ele possa ser glorificado pelas suas próprias respostas. Neemias fez algo que considero interessante. Neemias era um alto funcionário de outra nação. Ele era judeu, ele foi enviado de volta para Israel para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E quando ele voltou, ele tinha direito ao salário de governador, mas ele não aceitou isso. Era muito próspero como líder desse outro país. Então, Neemias, defendendo o Senhor, disse, eu não aceitei o salário que me foi oferecido, eu paguei todas essas pessoas, nós comemos essa quantidade de carne de todos os dias, quantidade de peixe, e ele foi para essa lista de coisas que ele dava diariamente para a reconstrução da cidade de Jerusalém. E no final ele diz, lembre-se disso por mim, para o meu bem. Não é algo egoísta estar confiante diante de Deus. Para os incrédulos, a confiança parece arrogância. Ele se coloca diante do Senhor porque ele sabe que ele é um pai. E esse pai recompensa aqueles que se sacrificam. E ele está tocando nessa parte do pai. Ele diz que aqueles que creem devem crer que ele existe, que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Uma grande parte de nossa vida de fé é que a confiança no sistema de recompensas de Deus.
É isso que ele ora e diz: Deus, lembre-se de tudo que eu tenho feito por ti para o meu bem. Estamos sendo levados a uma época em que enfrentamos gigantes. Acho que é sempre o caso. Sempre há desafios diante de nós. Mas escolhemos essa montanha. Às vezes os gigantes vêm até você só porque você está vivo. Outras vezes você escolhe uma luta. E Caleb esperou todos os seus 45 anos para ter um momento com Josué e dizer: quero a região montanhosa, quero a região habitada por gigantes, quero o território cujo povo que está lá nos impediu de receber nossa herança. Eu quero isso. Eu quero a veia jugular. Eu quero ir no coração dessa coisa que nos manteve com medo como nação, fora das promessas de Deus. Essa é a terra que eu quero. E ele fez esse pedido ao Senhor, intencionalmente querendo ir no lugar mais difícil. Isso é extraordinário, um homem de 85 anos que está pronto para ir à guerra como se tivesse 40, porque está absolutamente confiante na promessa do Senhor. Estamos em uma posição, como família da igreja, em que os profetas genuínos, não só alguém que comeu pizza ontem à noite e teve um sonho ruim, mas profetas do Senhor vieram até nós em várias ocasiões e fizeram essa declaração: se vocês não construírem agora, não estarão prontos para o que Deus está prestes a fazer. Ouvimos isso muitas e muitas vezes. Já confessei isso antes. Nunca me importei muito com prédios. Eles são úteis, mas eu sou grato por eles. Mas meu sonho não é construir grandes prédios ou império. Meu sonho é levantar grandes pessoas que o liberem na terra. Esse é o meu sonho. Mas quando você descobre que Deus está construindo um prédio, não tente convencê-lo de suas prioridades. Quando descobre que ele está construindo um prédio, adivinhe, eu estou construindo isso também. Por quê? Porque é uma ferramenta de que Deus está prestes para usar para trazer acréscimo. O Chris falou mais cedo, nunca vou esquecer, quando estávamos aqui arrecadando dinheiro para aquela casa de oração. Isso foi na época em que só tínhamos um culto. Era incrível. Sim, algumas pessoas saíram e fez possível ser só um. Um culto inteiro de pessoas saíram, sim. E eu me lembro que acumulamos o dinheiro bem aqui. Steve de Silva estava ali somando com o seu computador. Tínhamos 247 mil, algo assim, e $8. E um garoto deu $10 e tinha certeza que ele nos levou além do limite. Uma criança fez passar. Mas a questão é que escolhemos isso porque ouvimos o que acreditamos ser a palavra do Senhor. Isso é o que devemos fazer e essa é a tarefa. É um momento muito inconveniente para garantir que Deus receba o crédito pelo que está prestes a ser feito. Ben e eu assumimos o compromisso de que era absolutamente impossível de ser cumprido por nós, mas já estamos 90% e agora parece possível. A Ben não está dando muito nesse momento, mas eu estou fazendo a minha parte. Ela pode estar fazendo mais do que imagino. Às vezes fico em um lugar difícil. Eu estava em Israel nesse verão, e o lugar favorito da Ben no planeta era Jerusalém. E eu esperava meio que encontrá-la por ali, mas não aconteceu. Desculpe o comentário. Sim, é melhor eu mudar de assunto, porque já somos acusados de coisas interessantes. Eu acho que eu vou mudar de assunto, sim, eu vou. E é bom que esse seja o único culto que eu tenha feito isso, porque vai para o mundo inteiro. Às vezes a sabedoria entra em ação e outras vezes você sabe, foi uma boa tentativa. Vamos mudar de assunto, vamos voltar. Temos uma oportunidade e ela será cumprida. A única pergunta que permanece é qual o nível de envolvimento que você terá e que eu terei no que está prestes a ser feito. Interessante para mim que o Senhor tenha escolhido Redding. Escolheu você e me escolheu. Essa não é a única coisa que está acontecendo no planeta, sabemos disso com certeza, mas é algo que Ele está fazendo em um lugar aleatório. Nunca me esquecerei
de um profeta que profetizou para mim há muitos anos que Deus traria pessoas de lugares grandes para lugares pequenos, como Ele fez nos dias de João Batista no deserto, para ouvir a palavra do Senhor. E as pessoas têm um preço, pagaram um preço para chegar aqui. Muitos de vocês vieram de outra parte do mundo, nem sabiam que Red existia, mas estão aqui. Estão aqui por causa de algo que Deus está fazendo. Estão aqui por causa de uma obra que Deus está realizando. E Ele escolheu um povo insignificante em uma cidade insignificante para fazer algo significativo. E nunca pensarei que isso deve ser por alguma coisa que tenhamos feito. É simplesmente a bondade e a benevolência do Senhor. Porque você disse sim, eu disse sim. E o que Ele está prestes a fazer neste lugar é nos ajudar a multiplicar nossa eficácia em amar e servir as nações, além de equipar as pessoas para a transformação em nossa própria cidade. E esse é o nosso coração. Quero incentivá-los a considerar esse cartão de compromisso. Pedimos a vocês, algumas semanas, que considerassem essa parte em espírito de oração. Estamos assumindo um compromisso hoje, estamos recebendo oferta hoje para o nosso prédio. E por que não? Eu gostei muito. Quero ir lá. Eu quero ir naquela igreja ali. Gostei muito. Foi inteligente colocar aquilo ali. Quero que você pegue o cartão de compromisso. Já lhe pedimos para orar, se ainda não fizeram, ore agora. Vamos fazer o nosso compromisso. Temos que levantar uma oferta hoje também. Vou pedir que a equipe de louvor volte e vão nos conduzir em adoração. E o que vamos fazer é que nos próximos... Você me deve 10 minutos. Talvez eu não saiba, mas você me deve uns 10 minutos. Gostaria de usar esse tempo para honrar o Senhor com adoração. Então temos essas cestas enormes aqui em cima. Meu Deus. Deixe que isso mova a sua fé. Poderíamos ter tambores de 55 galões, acho que seria o próximo passo. O que vamos pedir hoje é que todos que estivessem com oferta ou um cartão de compromisso, que o traga à frente, porque queremos o envolvimento de todos em um lugar de sacrifício para dar ao Senhor. Se estiverem usando o telefone, coloquem o QR Code. Não é isso. Está vendo a autoridade que eu tenho? Um pouco atrasada, mas chegou lá. E aqueles de vocês que vão apresentar uma oferta ao Senhor com o QR Code, quero pedir que venham mesmo assim. Não precisa jogar o seu telefone na cesta, mas pelo menos façam um ato profético de dizer, estou comprometido. Quantos podem dizer, estou comprometido? Totalmente comprometido? Você está seguindo o Senhor. Sim, estamos seguindo o Senhor. Quero que fiquem de pé. Nossa equipe vai nos conduzir em adoração. Vamos tomar mais alguns minutos para adorar o Senhor. E mais uma vez quero pedir que considerem em espírito de oração, preencher esse formulário. Faça isso agora. E a família online. Meu Deus, a família online. Uma das coisas mais incríveis que o Senhor está fazendo é levantar um apoio tão forte na nossa comunidade online. Em quase todos os lugares do mundo que eu vou, na verdade eu posso dizer em todos os lugares do mundo que eu vou, encontramos pessoas que fazem parte da nossa família online e eles estão tão comprometidos com o que Deus está fazendo aqui quanto você e eu. Portanto, quero incentivar nossa família online a fazer o mesmo. Façam o compromisso. Se não for possível, ou se não estiver em seu coração fazer isso, não faça. Não se preocupe. Ninguém está sendo julgado ou medido por isso. É importante para nós, é importante para mim, como líder dessa casa e dessa família, convidar e dizer, ouçam, é isso que eu acredito que Deus nos deu e a oportunidade de fazer. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer,
Te recebo como meu Senhor e Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.